inverno do ano 1000 da Era Comum. Uma tripulação nórdica desembarca no extremo norte do que hoje chamamos de Terra Nova. Travessia em mar aberto concluída. Temperatura abaixo de 15 graus negativos. Vento da corrente do Labrador, atravessando qualquer fresta da roupa em menos de 60 segundos. Sem isolamento sintético. Sem saco de dormir para temperaturas abaixo de zero. Sem abrigo aquecido. Sem resgate se algo desse errado. Cada pessoa daquele grupo de desembarque estava viva ao amanhecer. As provas desse assentamento, estruturas de madeira, rebites de ferro, uma forja, uma cova de cozimento, foram escavadas por Helge e Jan Ingstad a partir de 1960 e confirmadas como nórdicas por datação de carbono 14 feita pelo Parks Canada. O sítio se chama Lance o Meadows. Birgitta Linderoth Wallace, arqueóloga-chefe do Parks Canada nesse local, publicou sua análise definitiva em 2003 com o título Westward Vikings. A tripulação que ergueu essas estruturas e dormiu nesse chão sobreviveu a condições que matariam uma pessoa desprotegida no tempo de percorrer uma rua escura até o fim. Essa pergunta já devia estar te incomodando, porque você provavelmente tem um saco de dormir. Provavelmente pagou entre 100 e 300 dólares por ele. Classificado para frio. Isolamento proprietário. Enchimento de marca, com verba de marketing por trás. E ainda assim, você provavelmente já passou frio dentro dele. Uma tripulação nórdica não pagou nada pelo que a mantinha aquecida. Eles já estavam dormindo dentro disso durante a travessia, antes mesmo de avistar terra. E nos anos em torno de 1910, a indústria de equipamentos outdoor olhou para esse sistema e tomou uma decisão. Não que ele não funcionava, que não dava para vender. Existe uma propriedade física da lã crua, que nenhum isolamento sintético fabricado desde então conseguiu reproduzir. A indústria de equipamentos outdoor sabe exatamente qual é. E não tem motivo financeiro nenhum para explicar isso a você. O que você vai entender agora não custa nada se você já tem um cobertor de lã, e custa menos de 15 dólares se não tem. E já vamos chegar lá. Toda técnica que uma tripulação nórdica levava numa viagem em mar aberto era testada ao limite por condições que não fazem concessões. Semanas seguidas de temperaturas abaixo de zero. Spray salgado, encharcando tudo no convés, já na primeira hora de mar bravo. Vento arrancando calor do corpo humano numa taxa 7 vezes maior que o ar parado na mesma temperatura. Sem hospital. Sem resgate. Sem plano B de espécie alguma. Se o sistema de sono deles falhasse, a tripulação não passava frio. Não sofria, morria. Neil Price, em The Viking Way, publicado pela Cambridge University Press em 2019, mostra uma cultura material nórdica inteiramente moldada por engenharia prática sob pressão de sobrevivência. Não eram pessoas que mantinham tradições por apego ou costume. Mantinham técnicas, porque a alternativa era uma falha irreversível a 1000 milhas de qualquer costa capaz de ajudá-los. A indústria de equipamentos outdoor do começo do século XX entendia isso perfeitamente. Empresas como a Abercrombie & Fitch, que fornecia equipamento de expedição em Nova York desde 1892, publicavam catálogos por volta de 1910, que padronizavam sacos de dormir de algodão como a escolha moderna para dormir no frio. Não porque o sistema de lã usado pelos nórdicos não funcionasse, não porque tivesse surgido algo melhor, mas porque sacos de algodão podiam ser fabricados barato, armazenados sem cuidado especial, vendidos com margem previsível e substituídos a cada poucas temporadas quando se degradavam. O sistema de lã foi reclassificado como ultrapassado. O substituto não era mais eficaz, era mais vendável. Isso é supressão pela economia, não conspiração. Economia, a diferença importa, e a parte que a indústria esperava que você nunca perguntasse, exatamente como a lã faz o que faz na condição que mata a gente, é o que vem agora. Mas aqui está, mais especificamente, o que a indústria esperava que você nunca perguntasse. Por que funciona? Não se funciona. Eles sabem que você já desconfia, ao menos em parte, que funciona. O mecanismo é o que foi enterrado nos mesmos catálogos que vendiam os sacos de algodão como modernos. Esse mecanismo vem a seguir. Isso não é uma ideia nova. Os nórdicos não inventaram a lã, mas estiveram entre os primeiros povos no registro arqueológico a transformá-la num sistema específico e documentado de sobrevivência prolongada ao frio no mar. E a prova está em museus desde 1880. Quando Nikolai Nikolaisen escavou o túmulo-navio de Gokstad naquele ano, uma embarcação construída por volta de 890 da Era Comum, hoje no Museum of Cultural History em Oslo. Os bens funerários incluíam fragmentos têxteis encontrados junto ao equipamento do navio. Entre eles estava o vadmal, um tecido de lã denso e bem fechado, documentado na Gragas, o código legal islandês compilado por volta de 1117 da Era Comum. O vadmal era tão essencial para a vida nórdica que a Gragas o definia como moeda legal.
6 côvados de Vadmal de qualidade padrão eram a unidade registrada de troca para mercadorias em todo o mundo nórdico. Pense no que isso significa. Você não transforma seu material de dormir em moeda legal, a menos que perder acesso a ele ameace totalmente sua capacidade de continuar funcionando. Liz Bender Jorgensen, cujo estudo de 1992, North European Textiles Until AD 1000, publicado pela Aarhus University Press, segue sendo a principal análise acadêmica da tecnologia têxtil nórdica pré-medieval. Documenta a produção de Vadmal como traço constante das economias domésticas nórdicas, da Escandinávia à Islândia e as colônias da Groenlândia. Toda a casa nórdica produzia isso. Todo navio nórdico carregava isso. Toda a tripulação nórdica que cruzava mar aberto dormia dentro disso. O peso variava conforme o uso. Tecido mais leve para roupa, mais pesado para vela e para dormir. Mas o material de base era idêntico. As mesmas ovelhas, a mesma fibra, as mesmas propriedades físicas que faziam isso funcionar no mar. Helsi Rosdahl, em Os Vikings, publicado pela Penguin em 1987, mostra que a relação entre a cultura material nórdica e a resistência ao frio era inseparável da tradição têxtil. A roupa, o material de dormir, a vela do navio, em casos documentados, o mesmo tecido reaproveitado conforme o estado e a necessidade. A vela que apanhava vento na travessia virava cobertura de dormir quando fundeavam. Nada nessa mudança era casual. Era o sistema. As tripulações vikings resolveram de vez o sono em clima frio. Depois, uma indústria transformou essa solução definitiva em algo inconveniente. Não errado. Inconveniente. Porque não dá para cobrar ciclo de faturação por algo que cresce numa ovelha, dura 4 décadas mais que um saco-cama e funciona melhor molhado do que qualquer equipamento do setor funciona seco. Toda a tripulação nórdica que percorria essas rotas de comércio e colonização resolveu o sono no frio sem pagar a ninguém, sem fornecedor, sem índice térmico, sem prazo de substituição. Hoje, a pessoa média gasta entre 150 e 400 dólares a cada 4 a 6 anos em equipamento de dormir para frio que comprime com o uso, perde isolamento aos poucos e fica quase inútil no instante em que absorve condensação dentro de uma tenda. As tripulações nórdicas não pagavam nada. A física não mudou uma única variável desde 900 da nossa era. E quase ninguém usa isso. Se ainda não subscreveu este canal, é disto que tratamos aqui. Cada vídeo é construído com fontes documentadas, historiadores identificados e evidência verificada do período nórdico. Se isso importa para si, subscreva e ative o sino. Você viu isto a vida inteira e nunca ligou os pontos. Já vestiu uma camisola de lã com chuva fraca e reparou que o corpo se manteve quente por mais tempo do que esperava. Provavelmente achou que era porque já vinha aquecido do movimento. Não era. Era a lã. Já pegou numa manta de lã numa prateleira fria e notou que parecia mais quente do que a de algodão ao lado, embora ambas estivessem na mesma divisão, à mesma temperatura, havia horas. Provavelmente achou que era impressão. Não era. É assim que a lã faz o que faz. Cabe numa frase, e depois de ouvir, você vai passar a notar isso em todo o lado. Quando a fibra de lã absorve umidade da respiração, da pele, do ar preso num sistema de dormir fechado, ela liberta calor. Não é metáfora, não é marketing. É uma reação química exotérmica documentada, chamada calor-dissorção. A estrutura da fibra de lã contém células higroscópicas microscópicas que absorvem vapor de água e, ao fazê-lo, libertam energia térmica mensurável, diretamente na superfície que tocam, que, dentro de um sistema de dormir selado de lã, é você. O resultado é que uma camada úmida de lã gera mais calor do que uma camada sintética seca na mesma temperatura. Os cientistas chamam a isto calor-dissorção. Você chama a isto a razão de ter ficado quente a chuva. A segunda propriedade é a resistência à água. A lã em bruto e pouco processada contém lanolina, uma cera natural secretada pelas glândulas da pele da própria ovelha. A lanolina faz a água formar gotas na superfície da fibra, em vez de penetrar. A condensação, principal causa de falha dos sacos-cama em tendas frias e fechadas, escorre numa superfície de lã. Numa capa sintética, entra logo. A terceira propriedade é a que fecha o ciclo de tudo. A lã mantém cerca de 80% do seu valor isolante quando está totalmente saturada de água. O motivo é estrutural. A lã cresce com uma ondulação natural, uma forma espiral em cada fibra individual que funciona como uma mola enrolada. Essa ondulação prende ar entre as fibras. Ar é isolamento. A ondulação mantém o ar no lugar mesmo quando a fibra está molhada. Sacos-cama de penugem saturados de condensação quase não conservam isolamento. Os de enchimento sintético perdem a maior parte. Uma manta de lã totalmente ensopada, torcida à mão, ainda mantém um corpo humano quente o bastante para sobreviver. É por isso que todos daquela tripulação estavam vivos ao amanhecer na costa da Terra Nova.
A maioria das pessoas que tenta reproduzir o que essas tripulações faziam erra num ponto. É o primeiro. Não é o peso da manta, não é a qualidade da lã, é a sequência de camadas. Se fizer ao contrário, perde o benefício de tudo o que a fibra faz. É isto de que precisa. Uma manta de lã. Só isso. Uma usada, comprada numa loja de usados, custa entre 5 e 15 dólares. Veja essa etiqueta. Mínimo de 70% de lã. 100% é melhor. Quanto mais grosseira a trama, mais loft. Quanto mais loft, mais ar preso entre as fibras. Quanto mais ar preso, mais quente você dorme. É mesmo só isso. Sem fecho, sem índice térmico, sem tecnologia proprietária de isolamento. Um retângulo de lã densa com cerca de 150 centímetros por 200 centímetros. Isso dá mais ou menos 5 pés por 6 pés e meio em medidas não métricas. Se a manta que encontrar for menor do que isso, 2 vão superar a maioria dos sacos cama de gama média, em qualquer condição úmida. Aqui está a única coisa que quase toda a gente erra. Usam a manta de lã como manta. Põem por cima do corpo e enrolam as pontas de forma solta pelas laterais. Isso funciona a 10 graus Celsius. Não funciona a menos 5. A diferença entre um sistema de dormir e uma manta não é o material. É saber se o calor do seu corpo tem por onde escapar. As tripulações nórdicas, nos navios da classe Gokstad, não dormiam debaixo do Vadmal. Dormiam dentro dele. O tecido era dobrado à volta do corpo, as laterais bem enfiadas por baixo, a parte dos pés fechada. A análise têxtil de Lise Bender Jorgensen documenta o Vadmal dobrado como um sistema fechado para dormir, e não como manta solta. Os navios de Skuldelev, escavados no Museu dos Navios Vikings de Roskilde, na Dinamarca, datados por dendrocronologia entre 1000 e 1030 da nossa era, mostram sinais de arrumação pessoal compacta de têxteis em pontos específicos do convés, compatíveis com sistemas de sono selados, e não com coberturas largadas por cima. O princípio físico por trás disto chama-se isolamento por ar imóvel. O seu corpo gera cerca de 80 watts de calor enquanto dorme. Isso é mais ou menos o equivalente a um candeeiro aceso sobre uma mesa. Se esse calor tiver uma abertura por onde fugir, desaparece em minutos e passa a noite a tremer. Se não tiver saída, acumula-se dentro do sistema e acorda com calor. A manta de lã dobrada e selada retém cada watt que o corpo produz. O calor de sorção acrescenta mais. A lanolina resiste à condensação que, de outro modo, levaria esse calor embora. É assim que se monta. Estenda a manta no chão. Deite-se sobre uma metade, no sentido do comprimento, deixando o tecido avançar cerca de 30 centímetros acima da cabeça e 30 centímetros abaixo dos pés. Dobre a outra metade diretamente por cima de si. Enfie a ponta dos pés por baixo, não de qualquer maneira. Com firmeza, pressione-a debaixo dos pés e das pernas para não ficar nenhuma abertura. Depois, enfie as laterais por baixo do corpo, começando nos pés e subindo, empurrando o tecido para baixo de si até os dois lados ficarem presos dos pés aos ombros. Não está a enrolar-se, está a selar um sistema. É exatamente a disposição que um marinheiro nórdico usava no convés de um navio na noite antes de uma travessia, não pousado por cima, selado. O mesmo tecido que servia de vela à tarde transformava-se, à noite, num sistema de sono selado. O passo seguinte é o que quase toda a gente salta, e é também o que separava uma tripulação nórdica que chegava à terra de outra que não chegava. Antes de se deitar, areje a manta. Segure-a aberta ao vento durante 2 a 3 minutos, se estiver ao ar livre, ou sacuda-a com força 5 ou 6 vezes, se estiver dentro de casa. Isto repõe o volume. A lã comprimida isola com cerca de metade da eficácia da lã arejada. E essa perda não se recupera só com o calor do corpo. Se começar com a lã achatada, vai ter frio na primeira hora e pode nem recuperar o calor de que precisa. As provas têxteis de Skuldelev mostram o Vadmal usado alternadamente como vela e cobertura de dormir. A mesma peça de tecido, arejada entre usos antes de voltar a ser usada. Isto não era um hábito de higiene, era um hábito térmico. Deite-se. Puxe a borda de cima até ficar justa ao queixo. A vedação do pescoço é, de longe, o ponto mais importante de todo o sistema. Foge mais calor por uma abertura no pescoço do que por qualquer outra falha numa cama improvisada. Pegue no excesso de lã acima da cabeça, esses 30 centímetros a mais, e dobre-o solto à volta do pescoço, por fora. Ou enfie entre o queixo e o ar exterior um canto dobrado da manta, um gorro de lã ou a manga de uma camisola de lã. Agora, espere 8 minutos. Esse é o teste. Não uma classificação de temperatura numa etiqueta. Não um número proprietário de enchimento. 8 minutos dentro de um sistema de lã corretamente selado, em ar frio e parado. Vai sentir o calor a acumular-se à volta do tronco. É o calor de sorção a atuar em tempo real.
A umidade da respiração e do corpo toca na superfície interior da lã, é absorvida pela fibra e libertada de novo, como calor em direção à pele. Se sentir isso em 8 minutos, o sistema está a funcionar como deve. Se não sentir, a vedação do pescoço tem uma abertura. Esse é o ponto de falha em mais de 90% dos casos. Corrija a vedação do pescoço. Espere mais 4 minutos. Acabou de montar aquilo de que todo marinheiro nórdico dependia para sobreviver no inverno em mar aberto ao cruzar o Atlântico Norte. A preparação levou 10 minutos. O custo se foi o preço de uma manta de loja de usados. É exatamente isto que este canal documenta. Técnicas com 1000 anos de testes reais de sobrevivência no oceano ao alcance de qualquer pessoa que conheça a fonte. Subscreva o canal e ative o sino. Uma pessoa com este sistema sobrevive a uma noite fria, o que uma família de 4 faz com o mesmo material. E o que a povoação nórdica de Lancel's Meadows fez com este princípio ao alojar uma tripulação inteira durante um inverno na Terra Nova, muda para sempre a forma como pensa no custo de se manter quente. Para uma família de 4 mantas compradas em loja de usados custam no total entre 20 e 60 dólares. Uma compra, sem ciclo de substituição. Uma manta de lã bem mantida não perde volume com as estações de uso, como acontece com enchimentos sintéticos. Não vai perdendo capacidade de isolamento de ano para ano. Mantas de lã preservadas em coleções de museus etnográficos escandinavos, algumas datadas do século XVIII, ainda isolam. A estrutura da fibra não se degrada como os enchimentos fabricados. A escala da povoação de Lancel's Meadows, no relatório da Parks Canada de 2003, Birgitta Linderhoth Wallace estima que o local abrigou entre 60 e 90 pessoas, durante pelo menos um inverno completo na Terra Nova. Uma colônia inteira mantida quente durante um inverno marítimo canadiano, com temperaturas que hoje exigiriam milhares de dólares em equipamento por pessoa, se a opção fosse sintética. Sem sistema de compras, sem cadeia de abastecimento, sem conta no fim da estação, sem contas, sem infraestrutura, sem pedir autorização a ninguém. Há uma situação em que esse sistema funciona com menos eficiência do que na maioria dos casos. As tripulações nórdicas sabiam disso e ajustaram seu método para levar isso em conta. A forma como resolveram isso é a última coisa deste roteiro. Essa condição é a submersão prolongada. Não é chuva, não é condensação, não é orvalho da manhã. É uma onda quebrando direto sobre o lugar de dormir, encharcando todo o sistema antes que alguém possa reagir. Nessa condição, a lã ainda mantém 80% do seu isolamento, mas fica pesada. Um cobertor de lã totalmente encharcado pode pesar de 3 a 4 vezes mais do que seco, e esse peso extra sobre um corpo que já está esfriando atrasa o reaquecimento de um jeito que faz diferença. Os têxteis funerários de Gokstad incluem não só o vadmal, mas também indícios de camadas externas de pele. Pele de foca ou couro oleado, usados como camada mais externa do sistema de dormir em condições expostas de oceano aberto. A pele desvia o grosso da água antes que ela chegue à lã. A lã controla a condensação e o vapor por baixo. Juntas, como mostra a análise têxtil dos artefatos funerários de Gokstad, elas formam um sistema em camadas que lida com a submersão, algo de que a lã sozinha leva tempo para se recuperar. Se você dorme em condições com risco real de submersão, caiaque no mar, acampamento costeiro, navegação em mar aberto onde uma onda passando pelo convés é uma possibilidade concreta, um pedaço de lona impermeável grande o bastante para envolver a parte externa do sistema reproduz diretamente essa camada de pele. Custa menos de 20 dólares em qualquer loja náutica. Não faz parte do sistema básico na maioria das situações. Para acampamento no frio, abrigo de emergência, falta de energia ou deslocamento por terra, o cobertor de lã sozinho funciona exatamente como foi descrito. A camada externa é um reforço só para a água aberta. O navio de Gokstad ainda está no Museu de História Cultural em Oslo. Seu casco permanece intacto depois de 1100 anos no solo norueguês. Os fragmentos têxteis de lã recuperados desse sepultamento sobreviveram. A física que fazia aquilo funcionar em 890 da Era Comum continua funcionando hoje num cobertor na sua prateleira. Isso não liga para o que os catálogos de equipamento decidiram em 1910, não liga para quantas alternativas sintéticas foram vendidas desde então. O calor de sorção continua sendo gerado toda vez que a umidade encontra essa fibra, e funciona de qualquer jeito. Eu não sei o que trouxe você até aqui esta noite. Talvez o saco de dormir no armário esteja com o zíper quebrado e você tenha uma viagem em 2 semanas. Talvez a previsão aí onde você mora mostre 3 dias sem energia com temperaturas abaixo de 0. E você esteja pensando no que de fato tem à mão. Ou talvez você só quisesse saber se as pessoas que cruzaram o Atlântico Norte em barcos abertos de madeira, sem instrumentos e sem resgate, entendiam mesmo disso melhor do que 100 anos de catálogos de equipamento fazem parecer.
Entendiam? A lã continua a mesma. Funciona de qualquer jeito.